Neste primeiro episódio do podcast Despertar em Movimento, recebo o terapeuta Eduardo Constantino, que vai compartilhar sua trajetória no universo das terapias integrativas, com foco especial na técnica do Body Talk, uma abordagem que entende o corpo como um sistema inteligente de comunicação e cura. Então, respira fundo e vem com a gente. Este é o podcast Despertar em Movimento, um espaço de autocura, consciência e reconexão com a sua essência. Respire fundo e venha com a gente nesta jornada. E aí foi quando eu conheci Jung, foi quando eu conheci o William Haidt, e foi quando eu conheci o Body Talk. Que aí no Body Talk me mostrou como que eu conseguiria acessar essa parte da pessoa que está travada, ou que a energia está presa ali. No seu caso, presa aqui. Aqui é o mar das emoções. Você está traindo a sua emoção aqui para trás, está ficando tensa. E aí no Body Talk você vai me dar permissão, nós vamos identificar o porquê que a sua energia está aí. E quais são todos os vínculos dela. Você geralmente começa por um trauma, quando você é jovem, depois de um tempo esse trauma vai virar um gatilho, então toda vez que você engatilha de uma forma mais pesada, aquele trauma cria um vínculo dentro do seu corpo. Aí vai causando gatilhos, aí já pegou seu fígado, talvez seu rim, ele está puxando para cima do seu corpo. Então a sua preocupação, medo, vai fazendo as coisas, vai deixando você querer fazer as coisas sozinha na tua vida. Então, por toda a minha jornada, foi somente quando eu conheci o Body Talk que eu consigo entender o porquê que a pessoa está com coisa ali e como tem que tirar isso. E esses gatilhos acontecem inconscientemente. Entendeu mais ou menos como funciona? Entendi. E como que você chega nesse trauma? Bom, eu vejo se a pessoa tem alguma prioridade corporal, quais são as prioridades dela. Ou o paciente chega e fala, olha, tenho dificuldade com isso. E a gente vai analisar, ver se a prioridade do corpo dela tem a ver com esse problema que ela tem. Mas dessas duas formas, aí você vai me dar permissão, eu vou acessar seu inconsciente coletivo e nós vamos descobrir tudo que aconteceu com você. E tudo através da sua intuição? A minha intuição ela vai ajudar na parte energética, mas como eu vou saber das coisas que aconteceram na sua vida, é através do nosso inconsciente coletivo. Nós somos um ser só. Tá? Nós somos uma pessoa só, vivendo a vida através dos olhos de outras. E aí, como que você vai fazer para tirar isso de mim? Seu próprio corpo tira. Vamos fazer uma receita que Body Talk, cada trauma tem a sua forma de receita e cada pessoa tem a sua forma de receita. Vamos fazer isso e o seu próprio corpo busca a homeostase dele, que é o equilíbrio. Seu corpo está aqui, com todas as coisas que estão acontecendo com você, são só sintomas. A gente só precisa identificar. Porque tudo começa na mente, depois desce para o corpo. E o nosso espírito é perfeito, né? Não acontece nada com ele. E aí você vai ter os efeitos colaterais que o seu corpo precisa ter. Alguns podem ser pesados, outros não. Aí na minha experiência, no meu tipo de atendimento, na sessão, dependendo do trauma que a pessoa vai trazendo, vai ter algumas sessões que eu vou fazer como se fosse de entendimento. Para a pessoa entender aquele trauma. Porque eu percebi que muitas vezes chegar e só tirar o trauma da pessoa, o efeito colateral vem muito forte nela. Entendeu? Então se você vê, você conversa um pouco antes com a pessoa, tá? O efeito colateral é mais tranquilo, ela não sofre tanto. E essa receita que você fala é tipo de um mantra, uma oração? O que a pessoa tem que fazer? Não, depende se é um trauma, depende do tipo que é o trauma. Se a pessoa está comutada, a pessoa comutada ela fica 880, ela não consegue achar o meio termo. Aí se faz um tipo de receita. E aí pega quais os órgãos que estão
estão afetando nesse trauma. Então depende, cada paciente é diferente um do outro. Às vezes a pessoa tem que colocar a mão lá no coração, e aí eu faço a receita. Às vezes a pessoa tem que tapar os olhos, aí eu faço a receita. Depende. Então esse body talk quer dizer Fala. o corpo fala. É. Conversando com o corpo. E é uma técnica criada nos anos 80, 90. Não é antiga. E em todos os atendimentos você usa essa técnica? Não, depende. Depende muito. Tem algumas pessoas que a forma que ela vive a vida vai bloqueando o correr da energia dela. Vai bloqueando. Nosso corpo tem vários níveis de energia, né? Mas no nível corporal, às vezes quando a pessoa, principalmente quando eu pego um paciente que é muito turrão, sabe? A pessoa que não tem que saber tudo, ela vai ficando muito rígida com ela, a energia corporal às vezes para numa parte do corpo. E aí começa a ter uma inflamação naquela parte, geralmente. Por exemplo, nos paravertebrais aqui. Quando a pessoa tem muita dificuldade para fazer coisas na vida, o paravertebral dela começa a ficar rígido, começa a dor na lombar dela, no quadrado lombar, começa a afetar ela. Às vezes pega desce até o pé, nosso nervo ciático. Por quê? Porque a energia está muito bloqueada ali. E aí, para tirar, no Body Talk, a gente vai tirar o trauma, e aquele trauma às vezes pode ser seguido por outro trauma. Tem pacientes que eu já peguei que são 9 traumas em relação a um assunto só. Porque a visão nossa muda. Então, se acontecer alguma coisa com o paciente, ela ficou com medo, vai ser um trauma para retirada do medo, outro trauma para retirada da preocupação daquilo acontecer de novo, um outro trauma para retirada do pesar do que aquilo aconteceu com ela. Então, nossa mente, nosso cérebro é uma máquina incrível, que nós não aprendemos a usar o manual dela, a gente só usa. E tem várias visões sobre um ponto só, sobre um assunto só. Então, às vezes, dependendo da forma que o paciente está, é melhor ou eu deitar ele na maca, fazer uma liberação energética local, para a pessoa se aliviar já daquilo. Aí, dependendo, eu faço acupuntura, e a acupuntura não é com agulha, tá? É tudo ou no dedo, ou no próprio corpo do paciente, ele mesmo faz. Não precisa. Então, hoje eu faço acupuntura com meus pacientes de Florianópolis. Não precisa. E vai dar outros efeitos. É igualzinho. Que é o próprio corpo fazendo. Então, às vezes eu libero o paciente que está muito rígido em alguma parte, só no início da sessão libera aquele quadro ali dele, aquele ângulo daquela parte corporal, e aí depois a gente já vai começar a fazer outras coisas para aliviar ela, o paciente. Então, às vezes vai ser numa acupuntura, às vezes vai ser uma visão védica sobre o assunto, para ela mudar a visão dela da vida. Às vezes vai ser a natoterapia, às vezes vai ser body talk, depende. Cada paciente de uma forma diferente, não dá para ter uma receita para todos. E quantas sessões você indica da experiência que você tem, de caso a caso? Depende, né? Eu já tive pacientes com ansiedade, coisa básica. Que em 2 sessões já era a ansiedade da pessoa. O alívio da primeira já melhorou muito a vida da pessoa. Na segunda sessão já show, já começou a ver de forma diferente. E eu também já tive paciente que 15 sessões querendo tratar a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade dela pega de algo lá da infância, que aconteceu com o pai dela, e agora ela fica replicando no marido. Então tem que tratar a visão dela com o pai, para refletir na visão com o marido. E aí vai mudando, né? Ela tem que entender a criança interna dela. Varia, cada pessoa vê de uma forma. Então depende muito de como a pessoa vê o trauma que aconteceu com ela e o peso que a sociedade coloca no trauma dela. Entendeu? Entendi. E o ideal é começar quanto antes, né? Se você pegar uma pessoa de 60, 70 anos. Quanto mais cedo você pegar na parte da mente os problemas, melhor. Depois que chega no corpo, vai ficar mais difícil. Ela é preventiva, né? Melhor você se prevenir. Outra, você tem que ser preventivo porque você vai viver melhor. É o viver melhor. É isso que às vezes a pessoa não entende. Ela espera ficar doente para chegar numa algo grave para tentar curar. Por exemplo, teve 2 pacientes meus que quando chegava na época da tainha, que esse peixe passa lá pela praia, um monte de pescador vai lá e pega. Eles na infância criaram certa pressão sobre isso.
sobre que tem que estar lá ou ajudar o pai para tirar o peixe da água, ou tendo que... É um momento que para tudo, não pode acontecer, não pode ficar entrando na água lá direito, então colocava uma certa pressão com isso. Você lembra que eu falei que o ego associa as coisas? Aí o ego já associava para tainha, mas é um peixe gorduroso. Mas um monte de gente come e não tem azia. Mas essas duas pessoas específicas, elas ficavam, não conseguiam digerir aquela pressão que o pai colocava nela desde pequena. Só que vai passando muito tempo, aquela azia vai virando uma úlcera. Por quê? Porque você vai só tomando remédio por cima, só para aliviar. Então, o ideal é a gente começar a pegar o trauma das pessoas, os traumas ou os sintomas corporais da pessoa quanto antes. Eduardo, gratidão por compartilhar a sua história com tanta verdade e entrega. É muito bonito ver como o corpo, quando escutado, revela caminhos tão profundos de cura, não é mesmo? E você que nos ouve, se sentiu tocado por essa conversa? Compartilhe com alguém que também está nesse processo de despertar e agende a sua sessão aqui no Instituto. Siga o podcast Despertar em Movimento e acompanhe também nas redes sociais para mais conteúdos e vivências como essa. Até o próximo episódio.